Donald Henry Gaskins Jr. nasceu em 13 de março de 1933, no condado de Florence, Carolina do Sul, Estados Unidos. O nome da sua mãe era Parrott, e ele era o mais novo de uma série de filhos ilegítimos. Seus primeiros anos foram caracterizados pela negligência de sua mãe, que jamais tentou educá-lo. Quando Gaskins tinha apenas 1 ano de idade, ele bebeu uma garrafa de querosene, o que causou danos cerebrais. Ele sofreu convulsões até os 3 anos de idade. Segundo o próprio Gaskins, durante toda a sua vida, ele sofria de tremores noturnos. Gaskins recebeu constantes espancamentos de seus padrastos. Ele era muito pequeno para sua idade e imediatamente ganhou o apelido de Pee-wee. Sua mãe tinha tão pouco interesse por ele que a primeira vez que ele ouviu seu próprio nome foi na chamada da escola. Mas a escola não o corrigiu. Ele e alguns colegas foram levados perante a corte por causa de uma série de crimes cometidos na escola. Mas o que levaria um grupo de crianças a serem julgados como adultos? Pee-wee e seus amigos estupraram uma de suas colegas de sala e, além do mais, cometeram uma série de roubos pela cidade. Eles eram bastante violentos e usavam canivetes, foices e machados. Os garotos só foram presos porque uma testemunha que sobreviveu a um de seus ataques os identificou e os denunciou à polícia. Como resultado, Gaskins, de apenas 8 anos de idade, foi enviado para um reformatório, onde ficou até a adolescência. No reformatório, Gaskins foi constantemente estuprado por seus companheiros de reclusão. Ao sair do reformatório, Gaskins não mudou. Ele continuou cometendo uma série de crimes, dessa vez sozinho. Em uma das prisões, ele foi constantemente estuprado por seus companheiros de cela. Após um tempo, ele fugiu, casou, mas meses depois regressou voluntariamente para completar a sua sentença, sendo liberado em 1951. Depois, trabalhou brevemente numa plantação de tabaco e casou-se novamente. Ele foi preso novamente em 1953 e eventualmente acusado de tentativa de homicídio, depois de usar um martelo para atacar um adolescente de quem ele se queixou que o tinha insultado. Gaskins foi condenado a 6 anos de prisão. Lá, ele foi estuprado novamente, mas desta vez ele se defendeu e cortou a garganta de seu agressor, Hazel Brazel. Como resultado, ele recebeu mais 3 anos de condenação, embora tenha recebido das autoridades um pouco mais de cuidado na prisão. Durante este período, sua esposa pediu o divórcio. Ele escapou da prisão em 1955, escondido na traseira de um caminhão de lixo, e fugiu para a Flórida, onde conseguiu um emprego em uma feira itinerante. Mas ele foi preso, mantido sob custódia e colocado em liberdade condicional em agosto de 1961. Depois de sair da prisão, Gaskins voltou a cometer vários roubos e casou de novo. 2 anos depois de sua liberdade condicional, ele foi preso pelo estupro de uma menina de 12 anos, mas fugiu enquanto aguardava a sentença. Ele foi preso novamente na Geórgia e foi condenado a 8 anos de prisão. Em novembro de 1968, Gaskins novamente foi liberado. Após sua libertação, ele se mudou para a cidade de Sumter e começou a trabalhar em uma famosa empresa da época, a Fort Ruffin. Sua primeira vítima de assassinato, ao deixar a prisão, foi uma garota que lhe pediu carona. Ele a torturou e matou em setembro de 1969. Depois, ele jogou o corpo da pobre moça em um pântano para afundar. Em suas memórias, Gaskins escreveu: "Tudo o que eu conseguia pensar era o que eu poderia fazer com o cadáver dela." O nome da garota era Kim Gelkens. Ela seria a primeira de muitas que ele deu carona e matou enquanto dirigia pelas estradas costeiras da rodovia sul-americana. Em média, ele matava uma pessoa por mês. Outra vítima foi Teresa Armanda Alfonso, que ele estuprou, estrangulou e enterrou perto da rodovia. Em novembro de 1970, Gaskins cometeu o primeiro de seus chamados assassinatos sérios, ou seja, pessoas que ele conhecia e matava por motivos pessoais. As primeiras vítimas foram sua sobrinha, Janice Kirby, de 15 anos, e sua amiga Patricia Ann Ausbrook, de 17 anos, que foram estupradas e mortas em Sumter, na Carolina do Sul. Gaskins torturou e mutilou suas vítimas, tentando mantê-las vivas pelo maior tempo possível. Ele confessou posteriormente ter as matado usando uma variedade de métodos, incluindo esfaquear, sufocar, mutilar e até alegou ter comido parte dos corpos das meninas com elas ainda vivas.
O seu número de vítimas é incerto. Alguns jornais, sites e revistas especulam números entre 80 e 90 pessoas, embora talvez nunca saibamos o número real de suas vítimas. Outras vítimas morreram por variadas razões, ou porque zombaram dele, ou porque tentaram chantageá-lo. Alguns lhe deviam dinheiro, outras pessoas ele matou alegando ter sido roubado. E por fim, ele era pago para matar algumas pessoas. Gaskins simplesmente os executava, geralmente com tiros, antes de enterrá-los nas áreas costeiras da Carolina do Sul. Em 1973, ele cometeu um de seus mais terríveis assassinatos, quando matou e estuprou suas duas vizinhas, Doreen Dempsey, de 23 anos, que estava grávida de 8 meses, e a sua filha, de 1 ano de idade. Ninguém suspeitava que Gaskins fosse um assassino sádico, mas algumas pessoas sabiam que ele estava disposto a cometer qualquer tipo de crime por alguma quantia em dinheiro. Em fevereiro de 1975, uma mulher chamada Susan Keeper Owens contratou Gaskins para matar o seu namorado, Silas Burnwell Yates. A fim de encobrir o assassinato, Gaskins acabou matando mais 4 pessoas. Gaskins foi preso pela enésima vez em 14 de novembro de 1975, quando um parceiro de crimes, chamado Walter Neely, confessou à polícia que ele havia testemunhado o momento que Gaskins matou Dennis Bellamy, de 28 anos, e Johnny Knight, de 15 anos. E mais, Neely foi além. Ele confessou à polícia que Gaskins havia matado várias pessoas listadas como desaparecidas nos últimos 5 anos. Entre essas vítimas estava Cynthia Robin Gooding. Em 4 de dezembro de 1975, Gaskins levou a polícia a um campo em Prospect, onde os oficiais descobriram os corpos de 8 de suas vítimas. Pee-wee foi julgado em 8 acusações de assassinato em 24 de maio de 1976. Ele foi condenado em 28 de maio do mesmo ano à pena de morte, que mais tarde foi comutada para prisão perpétua, graças a um recurso enviado à Suprema Corte dos Estados Unidos. Em 2 de setembro de 1982, Gaskins cometeu outro assassinato, pelo qual ganhou o apelido de o homem mais malvado da América. Enquanto estava preso no bloco correcional de alta segurança de Carolina do Sul, ele matou um preso no corredor da morte, chamado Rudolph Tyner, condenado pelo assassinato de um casal de idosos durante um assalto à mão armada que deu errado em uma loja na comunidade de Burgers. Gaskins foi contratado para cometer este assassinato por Tony Simo, filho de Martha Moon, uma das vítimas. Pee-wee, inicialmente, fez várias tentativas fracassadas de matar Tyner, envenenando sua comida e bebida, mas no final ele optou por uma saída nada convencional. Para conseguir isso, Gaskins preparou um dispositivo semelhante a um rádio portátil e enviou para a cela de Tyner, dizendo que o aparelho lhe permitiria se comunicar entre as celas daquele lugar. Quando Tyner seguiu as instruções e colocou o dispositivo em seu ouvido, sem suspeitar que estava carregado com C4, um poderoso explosivo plástico, Gaskins detonou os explosivos de sua cela e o matou. Mais tarde, ele disse: "A última coisa que Tyner ouviu foi a minha risada." Gaskins foi julgado pelo assassinato de Rudolph Tyner e condenado à morte. Naquela época, a polícia ainda procurava por cadáveres de pessoas que teriam sido mortas por Gaskins, muitas vezes com a ajuda dele. No corredor da morte, Pee-wee escreveu suas memórias para um jornal chamado Wilton Early. Ele confessou ter cometido mais de 100 assassinatos, incluindo o de Margaret Coutinho, a filha de 13 anos do então senador James Coutinho. Em sua autobiografia intitulada The Final Truth, A Verdade Final, Gaskins afirmou que ele tinha uma mente diferenciada e isso lhe permitia matar as pessoas sem qualquer ressentimento. Gaskins foi executado em 6 de setembro de 1991, às 1h10, na instituição correcional Broad River. Ele foi a 4ª pessoa a morrer na cadeira elétrica após a pena de morte ter sido estabelecida na Carolina do Sul em 1977. Poucas horas antes de ser escoltado à sua cadeira, Gaskins tentou se suicidar, cortando os pulsos com uma lâmina de barbear que ele havia engolido uma semana antes. Suas últimas palavras foram: "Vou deixar os meus advogados falarem por mim. Estou pronto para ir." Este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenham gostado
Gostaria de agradecer aos nossos apoiadores da campanha do Apoia-se. Todos os nomes estão aqui na descrição do vídeo. O meu muito obrigado. Aqui na descrição você também encontrará um link que o levará a todas as nossas redes sociais, como Twitter, Facebook, blog, Instagram e a nossa campanha do Apoia-se. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!